Olá para todos, muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez. Eu vou hoje trazer aqui para vocês a gravação de um estudo que eu fiz e apresentei no dia 3 de junho, na Noite da Gratidão, para o Centro Espírita Discípulos José de Abreu, que tem como título do estudo Discípulos de Jesus. Então, vamos nos colocar na presença de Deus, pedir muita luz, muita paz para todos nós, que o Mestre possa conduzir esse nosso encontro aqui e agora. Então, aqui está o nosso estudo, que tem como esse título Discípulos de Jesus. Por que, né, da escolha desse tema? Nós estamos no mês de junho, onde festejamos os chamados santos juninos, e temos 4 santos nesse mês que são comemorados pela Igreja Católica, mas que é interessante para nós analisarmos, né, essas figuras. Eu gosto muito da gente estar sempre acompanhando o calendário, a situação histórica que estamos vivendo. E festas juninas é uma coisa assim, tradicionalmente é, festejada, vamos dizer, em todos os estados brasileiros, é, quase todo mundo, né? Quem não conhece as festas juninas ou não festeja, ou já festejou. Então, é uma coisa assim muito marcante, né? A questão das festas juninas. Então, através desses 4 elementos, né? Espíritos que viveram entre nós, me veio esse tema, né? O que há de comum entre eles? O que há de comum nesses 4 santos, né? Que Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo, o que há de comum entre eles que a gente pode, assim, nos perguntar para o que devemos seguir? Eles se destacam o quê? No cumprimento da sua missão. Cada um tinha uma missão, como nós também temos a nossa, e eles se destacaram historicamente no cumprimento da missão deles. São João Batista é aquele precursor do Cristo, né? Veio preparar os caminhos. A gente encontra lá em Mateus 11:10, falando sobre isso, que ele veio preparar os caminhos do Senhor. João Batista mesmo diz que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, né? Eu vim preparar o caminho. Ele tinha essa consciência de que ele não era o Messias, mas que ele vinha preparar os caminhos do Cristo. Desde o ventre da sua mãe, quando Maria vai visitar Isabel, ele já pula no ventre, né? Saudando e mostrando ali a Isabel que no ventre de Maria está um grande espírito, o Mestre Jesus que está chegando. Ele se destaca por ser um grande pregador, ele tinha uma capacidade retórica muito grande e fazia muitas pregações ali no Rio Jordão e para as pessoas todas que passavam, com pregações incisivas, muito claras e muito objetivas naquilo que ele acreditava ser o correto, falava muito sobre as leis, né? Sobre o cumprir as leis, né? E batizava com água no Jordão, que inclusive o próprio Jesus, né, escolhe, né, e decide de ser batizado por João, faz questão de ser batizado pelo João, seu primo, lá nas águas do Rio Jordão. É, é tido, né, é conhecido que João Batista, ele é
a reencarnação de Elias, do profeta Elias, que foi previsto por Malaquias, que Elias viria para justamente anunciar, para preceder o Messias. E Jesus mesmo declara isso, que o Batista é a reencarnação de Elias. E a gente vê nessa figura de João, sendo a reencarnação de Elias, como Elias cometeu alguns excessos no passado e João, no momento, ele vem o quê? Ele vem resgatar isso. E por isso até ele tem um desencarne, né, de ser degolado como uma expiação daquilo, desses excessos que Elias teria cometido no passado, né, com a rainha Jezebel e com tantas mortes que ocorreram naquele tempo. Então, o que que a gente pode aprender, né, com esse santo, né, São João Batista? O que que João Batista pode nos ensinar? Eu penso que a primeira coisa é a humildade, né? O ser humilde, o entender que ele não é o mestre, mas que ele está ali como precursor, como ele está ali para abrir os caminhos. Eu acho que isso, né, é fundamental nessa essa figura de humildade. Inclusive, diz que ele se vestia com peles de carneiro, ele não tinha vaidade. E também o assumir na nossa vida esses possíveis resgates que a gente tem que fazer de situações anteriores, como João Batista vem sendo a reencarnação de Elias, expiar essas situações, né, do passado. Então, ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, né? Está lá em São João, que não é o Batista, o São João Evangelista, falando da figura de João, né? E acho que isso é o que a gente tem de grande aprendizado com o João Batista. Ele não era a luz, mas ele veio dar testemunho da luz. Então, nós também não somos Jesus, não somos os mestres, não somos espíritos perfeitos, mas nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, para anunciar, para ser testemunho daquilo que a gente acredita. O outro santo que a gente festeja, né, em junho é São Pedro. Nossa, São Pedro, nós temos aí várias características de Pedro interessantes, né? Primeiro, o próprio nome, né? Pedra, que ele tem um temperamento forte, ele é escolhido para liderar o grupo, né? Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. A gente vê um aspecto de liderança muito forte na figura de Pedro, né? E Pedro, ele tem respostas maravilhosas para algumas perguntas que Jesus faz em alguns momentos, né? Jesus pergunta, né? Quando ele pergunta, quem disse que eu sou? Um fala isso, outro fala aquilo, quem disse que eu sou? E Pedro é aquele que destaca: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É aquele que dá a resposta de reconhecimento do Mestre, né? Como o Messias, como aquele que era o esperado, né? Não era um simples profeta, mas era o Mestre que vinha trazer para nós toda essa mensagem, né? Toda essa boa nova. E tem um momento que Jesus é muito forte, muito severo no seu discurso, né? Falando das nossas obrigações, daquilo, né? Que a gente precisa evoluir, que a gente precisa caminhar, que a gente precisa entender. E muitos vão saindo de fininho e indo embora, como diz, eu não quero isso não, isso está muito forte para mim. E Jesus não se intimida e ele pergunta para os discípulos: vocês também não vão embora? Vocês também não querem ir embora? E Pedro é aquele, mais uma vez, que dá uma grande resposta e diz: Senhor, para onde iremos sem você? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pedro mostrava ali que ele já começava a entender
que a vida espiritual ela está acima da vida material. E com essa resposta, né, ele mostra isso. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele responde: Sabes que te amo. Se perguntar 3 vezes, talvez, né, já era assim, dentro, né, da teologia, dos escritos, uma amostra de um resgate de que Pedro também nega Jesus 3 vezes, né? E Jesus, já sabendo disso, ele também faz com que ele diga por 3 vezes que o ama, e por 3 vezes ele pede que ele apacente suas ovelhas, que ele lidere esse grupo no momento crucial que Jesus vai desencarnar e vai ficar aquele rebanho ali meio perdido. E justamente Pedro, ele reconhece essa queda, né, de ter ali, né, negado Jesus, né, no momento de medo, no momento de tensão, ele reconhece isso e vai em frente, não fica se martirizando porque negou Jesus, mas ele vai em frente no ide e pregai, e ele faz uma pregação maravilhosa lá em Pentecostes, numa grande manifestação mediúnica, lá nos Atos Apóstolos, a gente vê isso no capítulo 2, de 14 a 41, uma grande pregação de Pedro, e fenômenos mediúnicos que aconteceram ali, e muitas pessoas foram convertidas ao cristianismo através dessa atuação de Pedro. Então, o que aprender, né, com Pedro? Eu acho que 2 coisas essenciais, né, a gente pode ver aqui no aprendizagem de Pedro. Primeiro é o desapego, né, o desapego do material e reconhecer Jesus como mestre, ou seja, reconhecer que a vida espiritual ela está acima do material. E segundo é o perdão a si próprio, é não ficar se martirizando com as quedas. Pedro não fica parado na hora de que nega Jesus, e vamos em frente. Neguei, fiz errado, cometi aqui um equívoco, mas vamos para frente. Não vou ficar parado diante disso. Porque justamente ele diz: só tu tens palavras de vida eterna. É o reconhecimento de que a vida espiritual, que só essas palavras de vida eterna, porque que a vida espiritual ela tem um valor muito maior do que o material. Esse é o grande aprendizado, acredito, de Pedro, que a gente pode ter com Pedro. Próximo santo, São Paulo. Nossa, São Paulo, o que dizer de São Paulo, gente? Maravilhoso, todos nós, né, amamos tanto, né, as cartas de Paulo. Primeiro, Paulo é um fariseu, perseguidor dos cristãos, né? Tem ali, não se posiciona na situação de Estevão, deixa Estevão ser apedrejado, e mas na sua caminhada ele cai do cavalo, ele encontra Jesus, uma grande luz, e Jesus diz, né, Paulo, Saulo ainda naquela época, Saulo, por que tu me persegues? E a gente vê que após a conversão de Paulo, que é um processo grande, né, parece assim, não é tão fácil, tão simples, mas ele passa, ele fica cego, ele é ali acolhido por Ananias, ele não é bem visto pela comunidade da época, porque ele era um perseguidor, e de repente, poxa, esse cara que estava aqui para matar a gente agora vem fazer pregação. Ele passa por toda a situação de muitas vezes hostilidade, de não ser bem aceito, mas ele vai em frente, e ele tem um papel histórico fundamental na difusão do cristianismo, né? A gente não pode negar, inclusive porque as cartas de Paulo são os primeiros escritos que a gente tem dentro do cristianismo, né? As cartas de Paulo, elas precedem os evangelhos no escrito, né? São os primeiros escritos cristãos, datado ali dos anos 70, são as cartas de Paulo, e a gente não pode de jeito nenhum negar, né, como Paulo tem uma figura assim, essencial
nessa difusão do cristianismo, porque ele viaja muito, ele vai em várias comunidades, é o apóstolo dos gentios, né? Falo porque ele pregou para todo mundo. Então, o que que a gente pode aprender, né, com a figura de Paulo? Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a grande pergunta que Paulo faz e que a gente tem que se fazer a cada dia. O que queres que eu faça? É o meu eu, é o meu hoje? O que queres que eu faça diante da situação que eu vivo, diante daquilo que eu me apresento? Paulo ali se viu perdido, porque ele era um fariseu com tantos conhecimentos que ele tinha, foi preparado, né, no mundo farisaico para ser um pregador, para ser um grande fariseu, cumpridor das leis, e de repente ele se vê sem saber o que ia para fazer. E é isso que ele perguntou a Cristo: o que queres que eu faça? Se você se despojar e se colocar diante de Deus, perguntando e se colocar numa situação mesmo de abertura. O que queres? Aquilo que queres que eu faça, eu estou aqui pronto para fazer. Essa é a atitude, né, do, do cristão, do seguidor do Cristo. O quarto santo, Santo Antônio de Pádua, que para mim foi assim um grande aprendizado. Eu que venho de uma formação católica de muito tempo, não tinha visão do potencial desse espírito que habitou esse planeta. Bom, ele era português, né? Nasceu em Portugal, viveu até 36 anos apenas, né? Morreu muito jovem, entre os séculos 12 e 13. Grande doutor da Igreja Católica, muito reconhecido por a sua capacidade retórica, porque ele tinha uma capacidade de fazer pregações, né, com muita facilidade mesmo. As suas pregações, nesse tempo em que havia um crescimento do mercantilismo muito grande, se voltava para que os ricos não esquecessem dos irmãos mais pobres. Então, ele tem, assim, essa importância de manter um discurso para os ricos de que não esquecessem dos pobres. E disse que ele acolhia o povo com muito carinho, com muita dedicação, atendendo a toda por altas horas, que virava até a noite em claro, se tivesse, porque sabe como é, né? Quando você tem uma pessoa que acolhe, que faz o bem, as pessoas correm atrás, como corriam atrás de Jesus e como vai correr atrás, né, no dia a dia do que for, né? Se for para o bem. E ele estava ali para acolher e ficava altas horas, em claro, mas atendia a todos. Curiosidades em relação a Antônio de Pádua, né? Duas curiosidades. Uma que a gente vê aí na imagem dele, ele segurando Jesus menino. Então, isso disse que uma vez ele foi acolhido por um conde, né, na sua casa, hospedado. Esse conde forneceu lá um quarto para ele e ele percebeu que através da fenda da porta, ele observou que o quarto estava iluminado por uma luz muito forte. E aí ele, curiosamente, foi lá olhar pela fresta e aí viu o Antônio acariciando ternamente uma graciosa criancinha que ele percebeu que era Jesus. Em outros relatos, diz que ele viu Maria entregando Jesus para Santo Antônio. Em situações de evocação mediúnica, perguntaram a Antônio se isso era verdade, isso que ele contou. E ele disse sim, apesar que ele floriu muito, né, a situação, só que ele não disse o que eu conversava com o menino Jesus. E isso é muito interessante, porque ele disse que ele pedia a Jesus, naquela figura de menino, de criança, que ele pudesse ter aquela ternura da criança, a simplicidade, porque Antônio não se sentia à altura de seguir Jesus adulto, amadurecido, né? Enquanto aquilo que ele entendia até o momento, né, dentro da teologia da época,
eles vendo Jesus na figura de menino e adulto, né? Ele não entendia isso como uma caminhada espiritual, mas dentro da caminhada, então, para ele, seguir Jesus menino era mais simples, muito mais humilde, né? A gente vê aqui uma capacidade muito grande de humildade, dizer, eu não sou ainda capaz de seguir Jesus dentro da maturidade dele adulto, né? Mas, na verdade, Jesus já era um espírito perfeito desde que ele se encarnou aqui. A segunda curiosidade é a questão dele ser casamenteiro, e tem essa fama, né, de Santo Antônio ser o santo casamenteiro. Por quê? Da onde vem isso? Não se tem assim uma constatação exata, mas talvez porque ele contestava os casamentos pré-estabelecidos por interesses sociais e políticos e o pagamento de dotes nos casamentos. Então, talvez por isso, por essa postura dele de contestar os dotes, de contestar as uniões que eram feitas por interesses, né, naquela época, tenha sido para ele dado esse título de casamenteiro. É interessante essa postura dele, né? Em si, Santo Antônio de Pádua, na verdade, é um grande médium que habitou o nosso planeta. E a gente vê lá no livro dos médiuns, Kardec colocando ele como um exemplo de bicorporeidade mediúnica. No livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 7, que chama da biocorporeidade da transfiguração, no item 119, Allan Kardec narra: Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado, ia ser degolado, né, sob acusação de haver cometido um assassino. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Esse fato é constatado por vários biógrafos. Eu não sabia disso, não sabia desse fato e de como ele foi constatado. Isso foi muito interessante para mim. E, inclusive, esse mesmo fato é narrado por Miramês no livro Francisco de Assis, na psicografia de João Nunes Maia, no capítulo 24, que se chama Do Oriente ao Infinito. Então, e outros biógrafos colocam essa situação. Santo Antônio fazia uma pregação em na Itália, em Pádua, e ocorre o julgamento do pai, porque foi encontrado no quintal da casa do pai dele o corpo de um homem, então atribuíram que o pai dele teria sido o assassino, né, desse corpo, né, dessa pessoa que estava enterrada no seu quintal. Mas, sabendo da inocência do seu pai, ele, então, naquele momento, por um fenômeno da bicorporeidade, né, disse que ele, no momento da pregação, ele tem feito um desmaio, ele fica lá paralisado por um bom tempo, e disse que as pessoas até falavam assim, é isso mesmo, as pessoas parecem que já estavam acostumadas com a situação de Antônio, porque assim, aí ele deve ter ido conversar com Jesus, ele faz isso mesmo, ele vai conversar com Jesus, depois ele volta. Ele ficou lá paralisado, quer dizer, esse fenômeno que é onde você dorme, né? E o seu perispírito, uma parte do seu perispírito se transporta para outro local. Então ele vai e se materializa lá no tribunal e leva as pessoas, os jurados e o juiz para o cemitério, e ali ocorre o fenômeno da materialização daquele defunto. Ele materializa o espírito do defunto ali e pergunta: quem te matou? Foi esse homem? Ele diz não. E aí ele conta quem o assassinou. E, resolvido a questão, ele retorna, então, né, para o seu corpo, que está, na verdade, na Itália, e continua a sua pregação. E é relatado, né, em livros de que isso ocorre outras vezes, em outras situações, que esse fenômeno da bicorporeidade de Antônio
ocorre em outras situações também. Era um fenômeno natural para ele. A gente tem, por Almerido Martins de Castro, no livro Antônio de Pádua, essa afirmação. Ele diz que Antônio foi médium dos maiores, médium de materialização, de efeitos físicos, vidente, de transporte, de transfiguração, de curar, inspirado, audiente, de transmissão de fluidos e profético. Antônio curou muitas pessoas. Ele teve uma atuação mediúnica muito grande na sua época. E, dentro da Igreja Católica, para você canonizar, né, tornar uma pessoa que tenha morrido santo, isso é um processo demorado. Antônio de Pádua é canonizado no ano seguinte do seu desencarne. Isso mostra por quê? Porque tem que ter, acho que, 3 milagres, né? E ele já tinha muitos milagres, considerado milagres, né? Antes de morrer. Esses fenômenos mediúnicos aconteceram em muita quantidade. Eu não tinha nem visão disso, sabe? De quanto esse santo, né, Antônio, de quanto esse espírito Antônio de Pádua fez enquanto aqui nesse planeta Terra. E, né, o que que a gente pode aprender, né, com Antônio e com todos esses santos juninos? O que que a gente pode aprender nesse mês junino? Que reflexão a gente pode fazer, né, que eu trago para vocês e que me fez pensar, né, nesse tema? Que reflexão fazer nesse mês junino? A reflexão que temos que fazer é que todos somos missionários. Todos somos missionários, cada um no seu grau, cada um na sua encarnação, cada um no seu patamar, no seu degrau, mas todos somos missionários. E qual é a grande missão que Jesus nos dá a todos? Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a nossa missão, é amar, é amar. E dentro do Espiritismo a gente tem esse lema, né? Fora da caridade não há salvação. E a caridade é amor, a caridade é amar, amar sempre, ver o outro como ele é. Essa é a nossa missão. Poxa, Valéria, mas missão, falar em nossa missão, em sermos missionários. Esses 4 santos, sim, né? Esses 4 espíritos são missionários. A gente pode dizer-se missionários? Vamos ver o que diz Kardec lá em O Céu e o Inferno, no capítulo 3, que tem como título O Céu, no item 14. Olha o que Kardec nos diz. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes. Então, ninguém aqui é descartado. Todos nós temos a nossa missão. Ele diz, de importância menor ou maior? Não, de importância relativa ao seu grau, à sua categoria, ao seu grau, àquele momento que você está vivendo. Se tivemos aí 4 espíritos de uma grande missão a cumprir, é porque eles tinham condições disso. Mas nós temos a nossa e temos condições de cumprir a nossa. Isso é que nós temos que perceber e ter fé de que isso é uma verdade. Emmanuel nos diz lá no livro Justiça Divina, num capítulo chamado Missões, também reforçando isso que Kardec disse, Emmanuel diz assim: diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. E se ninguém na terra dá conta dos teus passos, ignorando-te a presença, por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza
que Deus é um grande anônimo, a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria, de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Então, se as pessoas não veem a nossa missão, que parece tão pequena, tão pobre, tão boba, não importa. O que importa, diz, olha, Deus é o grande anônimo que está vendo a sua missão. Se o outro não percebe, na própria casa espírita, se o outro não me vê, não me percebe, não vê o que eu faço, não me valoriza, não importa. O que importa é eu estar cumprindo a minha missão, eu ter certeza daquilo que eu faço por anos e anos, cumprindo aquilo que me cabe. Isso é o que vale, meus irmãos. E eu trago aqui três características do missionário para a gente refletir. Primeiro, né, uma primeira característica que a gente pode ver nos missionários, nos grandes missionários que a gente tem que imitar e que Jesus nos dá mesmo nos evangelhos, né, é anunciar o evangelho, a boa nova, ele fala, e de pregar, e de fazer, vamos lá. A segunda é estar disposto a sair, a se lançar. A gente vê que os missionários não ficavam parados, eles iam em frente. E o ficar parado não significa só na questão da locomoção, porque você pode, sem se locomover, exatamente parado fisicamente, você pode sair, se lançar e fazer muita coisa, até no leito de cama, de doença. E uma grande capacidade de diálogo e escuta, que a gente fala de retórica, né? Porque eles faziam pregações, mas olha só, o principal é o diálogo. E o diálogo, no diálogo que você não só fala, mas você principalmente escuta. Então, essa capacidade de ouvir o outro, de acolher o outro naquele seu momento, é fundamental no missionário. E agora, para a gente refletir a base, né, da nossa reflexão aqui no texto de Lucas 14, 25 e 26, Jesus e o discipulado. Nesse trecho, Jesus traz para nós dois arquétipos muito interessantes. O primeiro, que é a multidão, e o segundo, que é o discipulado. Ele diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Veja bem, a multidão corre atrás de Jesus. A multidão, você vê a multidão em muitos momentos, né? No Evangelho, a multidão vai para lá, a multidão vai para lá, tem correndo atrás de Jesus. E o que que a multidão corre atrás de Jesus para quê? Vamos pensar, a multidão quer o quê? A multidão quer curar os seus doenças, a multidão quer comer, quer beber, a multidão quer algo para si, vamos dizer assim. A multidão vai atrás de Jesus para quê? Para buscar algo, algo para si mesmo, a cura, acabar com aquele sofrimento que ele tem. E aí, Jesus acolhe, com certeza, acolhe e realiza tantos e tantos milagres, sacia a fome, cura e tudo isso. Só que Jesus aí aperta um pouquinho o laço e diz assim: mas vocês querem continuar me seguindo? Se vocês querem continuar me seguindo, não basta só correr atrás de mim por interesse próprio. Vocês têm que renunciar a si mesmo e colocar o quê? Toda, todas as coisas materiais acima. Ou desculpa, todas as coisas materiais sob renúncia, sob desapego, porque o mundo espiritual ele está acima. Então, quando ele fala que se coloca mãe, pai, filho assim, ele não está mandando desprezar a família, não é isso que Jesus está querendo dizer, mas ele está querendo dizer que nada está acima do mundo espiritual, que o mundo material
Ele não pode estar acima do mundo espiritual. E que aí é justamente a descoberta, a grande descoberta do discípulo, que se propõe agora a atender à missão do mestre, e não simplesmente a correr atrás para interesse próprio. Agora ele vai buscar, né, o discípulo, ele vai buscar a Jesus para atender a sua missão e não simplesmente para ter, né, algum benefício. E a gente vê isso, quantas pessoas, ou nós mesmos, né, a gente chega à casa espírita pela dor, para buscar, quer um passe, quer uma água fluidificada, quer uma acolhida, quer uma palavra de bem, quer a cura de uma doença, quer saciar aquela situação familiar, quer arrumar um emprego. Não é assim? Que a gente não vive isso no dia a dia? Vê isso nos irmãos que vêm às nossas casas e nós mesmos também, muitas vezes passamos por essas situações. Só que Jesus diz, a gente tem que dar um passo. Isso é a multidão. A multidão é isso. Mas somos multidão só a gente, depois de estar ali na multidão, a gente tem que dar um passo ao discipulado. E o discípulo é aquele que, agora sim, agora eu vou renunciar, agora eu vou atender a disciplina do mestre. Até o ponto de, como Paulo dizer, né, lá em Gálatas, o que que Paulo nos diz? Já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É viver plenamente a missão que nos é confiada, que é o quê? Seguir o Cristo. E Jesus continua no texto falando, e aquele, olha, vai apertando mais, hein, o laço. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que que é carregar a cruz, gente? O que é carregar a cruz? É a missão. É a missão. A missão dessa Florida, a gente vê, né, o santo queria ser, né, como Santo Antônio, ter toda essa mediunidade. Gente, quanto que ele sofreu? A gente sabe o que ele sofreu no dia a dia. Inclusive desencarnou tão cedo. Por que desencarnou tão cedo? É, então a gente só vê as coisas boas, né? Mas o que cada um passou? Será que teríamos realmente condição de sermos aquele espírito missionário daquele jeito? Carregar a cruz é colocar a doutrina acima de tudo, é colocar o mundo espiritual, a nossa evolução espiritual acima da evolução material. E Jesus termina esse trecho dizendo assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lança o alicerce e não se for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que que é isso, gente? O que que é isso? O que que é calcular se temos condição ou não de fazer? Isso é o autoconhecimento. É preciso que o missionário se autoconheça. Esse é o primeiro passo para seguir. E aí a gente lembra de Pedro, quando nega, a gente lembra de Pedro, quando corta a orelha do soldado que vai prender Jesus. A gente vê Pedro naquela figura de, né, um autoritário, brigão. A gente tem que perceber como somos. A gente tem que perceber quais são as nossas características, o que que nos tira do sério, para ir podando, para ir lapidando, para ir crescendo, para ir nós mesmos nos ajudando e entendendo o nosso irmão, que também, como nós, tem tantas limitações. Todos nós temos.
qualidades e defeitos. Todos nós cometemos equívocos. E o importante é uns entender os outros, porque todos nós temos os momentos de queda, de fraqueza. Isso é autoconhecimento, isso é entender o outro, isso é nos reconhecermos missionários diante daquilo que somos. E quais são as condições para seguir Jesus? O que Jesus nos pede? Três coisas importantes também: a obediência, o desapego e o compromisso. A obediência às leis divinas. A gente tem lá no Livro dos Espíritos, o terceiro livro, né? Dentro dos Espíritos tem 4 livros, a terceira parte, o terceiro livro dos Espíritos só fala sobre as leis morais. Se a gente ler, compreender e viver as leis morais que estão lá, a gente obedece, a gente é obediente, porque as leis divinas, as leis naturais, as leis de trabalho, de progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, essas são as leis que a gente deve seguir. O segundo aspecto é o desapego, é colocar, isso que eu já falei várias vezes aqui, é colocar a vida espiritual acima da material. É saber que essa existência é uma existência dentre tantas. Então, eu não posso ficar excessivamente apegado à matéria, porque isso só vai me prejudicar. E o compromisso? O compromisso, que é transportar a cruz, não tem outro. O compromisso nosso é transportar a nossa cruz. Então, no primeiro aspecto, que é a obediência, Jesus nos fala lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A vida espiritual acima da material. E Kardec, na questão 918, ele pergunta aos espíritos quando é que a gente percebe que o espírito se elevou, que o espírito, né, chegou, né, a sua evolução. Quando a gente percebe isso, os espíritos dizem o seguinte, que o espírito prova a sua elevação, né, a sua elevação espiritual, quando os seus atos são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, reforçando aí a questão da vivência das leis, né? Em relação ao desapego, a gente encontra lá no capítulo 20, trabalhadores da última hora. No item 4, a gente tem a missão dos espíritas, ditada pelo espírito Erasto, lá em 1863. Eu trago aqui esse trecho, onde Erasto nos diz o seguinte: é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, quer dizer, a propagação do espiritismo, né? A gente deve sacrificar em prol do espiritismo os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Então, a gente tem que se desapegar do material. E, ao mesmo tempo, quando a gente dá esse testemunho, muitas pessoas também não vão entender porque não querem se desapegar, porque ainda não estão prontas para desapegar. E o que a gente tem que fazer simplesmente é respeitar o seu caminho, não tem outro jeito. E o terceiro compromisso é muito interessante o que Emmanuel nos diz lá no livro da Esperança, na lição 80, que tem como título Transportar a Cruz. Eu trago aqui um trechinho só, mas é muitíssimo interessante. Vocês podem ir lá e ler a lição toda, que é muito boa. Mas Emmanuel, eu trago esse trechinho aqui onde Emmanuel disse que as nossas cruzes, elas incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecermos da construção da felicidade geral. Então,
É através do quê? Daquelas provações que a gente tem em família, desses desastres catastróficos, agora a gente vivendo a situação toda do Rio Grande do Sul. Isso tudo é transportar a cruz, viver esses momentos cruciais de desastres catastróficos, de situações, de provas dentro da nossa família, no nosso trabalho, abandono, decepção com os nossos amigos. Quantas vezes a gente faz dentro da família, pessoas tão queridas, somos traídos, somos decepcionados. São as provas, é o transportar a cruz, as tarefas difíceis, a falta de reconhecimento, mas o reconhecimento tem que ser de quem? Dos nossos próximos ou de Deus? Isso é transportar a cruz, segundo Emmanuel. E aí, já terminando, né, a gente mais uma vez tem que se perguntar, nesse mês de festas juninas, vamos nos perguntar. Vamos nos perguntar: somos discípulos de Jesus ou nós somos mais um na multidão? É uma pergunta que, dentro de nós, no profundo de nós, a gente precisa responder e se encontrar na resposta, na situação que a gente vive no hoje da nossa história. E termino aqui com uma exortação, mais uma vez de Emmanuel, lá no livro Religião dos Espíritos, na lição 51, Felicidade e Dever. A exortação tão bonita que Emmanuel nos dá, como essa lição final agora para nós. Ele diz: a procura da felicidade assemelha-se, ao fundo, no fundo, a uma caçada difícil. Não há felicidade, contudo, sem o dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever que a vida te incumbe, na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos se façam os empecilhos da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos. Sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for, cumpre, cumpre, cumpre o teu dever. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja a nossa vida. Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos imensamente por todos esses ensinamentos e pedimos, ajudai-nos a abrir nossos olhos e nossa mente para entender, dentro desses espíritos que nesse mês junino nos trazem a reflexão de como cumprir a sua missão plenamente, que possamos entender como cumprir a nossa missão nos dias de hoje. Gratidão, 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 sempre. Ficamos por aqui. Espero que eu tenha podido trazer benefícios para cada um que possa estar assistindo esse vídeo. Muita paz.